relação de pessoas. E quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê tantas alianças que Ele já estabeleceu conosco. E a principal delas foi ter enviado Jesus, para que Ele pudesse ser a nova aliança entre nós e o Pai. Eu tenho certeza que nessa noite a gente vai poder sair daqui aprendendo um pouquinho de como nós nos tornarmos aliançados com o Senhor. De como a sua vida ela pode mudar através de uma aliança com Deus nessa noite. E essa é a nossa proposta. Quando nós tratamos de aliança, nós tratamos de compromisso. Nós falamos também de compromisso. Nós falamos de obrigação entre duas partes. Não sei se nós temos aqui advogados, mas com certeza você que já alugou um apartamento, você que já comprou um imóvel, quando você compra um imóvel, quando você faz a locação de um imóvel, você faz um contrato. E nesse contrato você estabelece uma aliança. Uma aliança entre você e o proprietário daquele imóvel. Nessa aliança, você tem suas obrigações e seus deveres, seus direitos. Toda aliança, ela tem obrigações e ela também tem direitos. E quando a gente olha para o Senhor Jesus, quando Ele trata a igreja, Ele também estabelece essa relação de aliança conosco, onde nós também temos deveres e direitos, como filhos do Pai. E nessa noite a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Quando nós pensamos nesse texto, eu pensei em algumas coisas que envolvem essa aliança. Eu queria destacar nessa noite 4 pontos para que nós sejamos aliançados com o Senhor. Queria que você abrisse a sua Bíblia lá no texto de Josué, capítulo 2. Josué, capítulo 2. Eu vou ler aqui na versão NVI, se você quiser acompanhar. Não sei se a gente vai colocar aqui o texto. Está aí. Josué, capítulo 2. Ele conta a história de Raabe. Não sei quem aqui já ouviu essa história. Levanta a mão aí, quem já ouviu a história de Raabe? Ó, tem bastante gente que já ouviu falar sobre essa mulher. Olha o que diz esse texto. Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e ali passaram a noite. Todavia, o rei de Jericó foi avisado: alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás dele, talvez os alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sobre os talos de linho que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão. E logo que saíram, a porta foi trancada. Antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês, quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão, com Sion e Og, os 2 amorreus que aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de todos, perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus acima dos céus e embaixo da terra. Jurem-me pelo Senhor que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família.
Dê-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai e de minha mãe e de meus irmãos e minhas irmãs e tudo o que lhes pertence. Livrem-nos da morte. As nossas vidas pelas de vocês. Os homens lhes garantiram: se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade, quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. E lhes disse: vão para aquela montanha, para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá por 3 dias, até que eles voltem, pois poderão seguir o seu caminho. Os homens lhes disseram: estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela, pela qual nos ajudou a descer. E se não tiver trazido para a sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família. Qualquer pessoa que sair da sua casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. E se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Seja como vocês disseram, respondeu Raabe. Assim ela os despediu, eles partiram, depois amarrou o cordão vermelho na janela. Até aí, versículo 21. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Pai, nós estamos diante da Tua presença, lemos a Tua palavra, e a Tua palavra, ela por si só, ela é suficiente. Mas eu quero te pedir que o Teu Espírito Santo nessa noite fale através de mim, e que o Senhor possa nos trazer, nessa noite, de maneira que nós possamos entender a Tua vontade, e como seremos aliançados contigo, Pai. Em nome de Jesus nós choramos. Amém. Irmãos, esse texto ele fala sobre uma mulher, uma prostituta, que vivia naquela cidade de Jericó. Josué, ele recebe uma ordem do Senhor. Ele manda que 2 homens, eles estejam lá para vigiar aquela terra. E quando ele chega, aqueles 2 homens chegam para vigiar a terra, eles conhecem aquela mulher, Raabe, eles passam a noite na casa daquela mulher, e ao passar a noite na casa daquela mulher, eles são descobertos. Assim que eles foram descobertos, o rei manda alguém lá na casa de Raabe, e diz para ela assim: olha, tira esses caras da casa de vocês, da sua casa. E ela não conhecia Deus ainda, ela mente. E ela abriga aqueles homens dentro da sua casa. E ela faz com que eles depois consigam fugir. Antes deles fugirem, ela faz um pacto com eles. Olha, eu ouvi falar do Deus de vocês, eu ouvi falar que esse Deus, Ele é poderoso, eu ouvi falar que esse Deus abriu o mar vermelho, eu ouvi falar que esse Deus, Ele cuidou de vocês, nós estamos atemorizados pelo que Deus tem feito através de vocês, por isso eu quero fazer uma aliança com vocês, cuidem da minha família, não matem a gente. E aqueles homens saem dali, e eles fazem uma aliança com Raabe. Eles fazem uma aliança com aquela mulher. E essa aliança, eles garantem que a vida de Raabe e a vida de seus familiares seriam poupadas. Eles saem daquela cidade, eles vão encontrar Josué, e depois eles retornam até aquela cidade. O Senhor manda que eles fiquem rodeando a cidade. E depois eles tomam aquela cidade, os muros de Jericó caem, eles entram na cidade, eles tomam aquela cidade, mas a vida de Raabe e de sua família são poupadas. E eu queria que você pensasse comigo um pouquinho nessa noite sobre essa aliança de Raabe com os espias. Uma das coisas que me chama a atenção na nossa vida é que nós precisamos de coragem. Aliança com Deus, ela requer coragem. Requer coragem. Mas como assim, Leandro? Requer coragem.
Uma vez eu estava ouvindo noticiário e até busquei essa matéria quando eu estava estudando aqui a lição, esse texto. E nessa matéria dizia sobre uma mulher grávida. E essa mulher estava passando com seu filho pequeno, de mãos dadas, num determinado local. E de repente começa um tiroteio naquele lugar. Um tiroteio começa ali, aquela mulher no meio daquele tiroteio, fogo cruzado para um lado, para o outro. E aquela mulher se joga no chão, ela se deita no chão, sobre o seu filho, protegendo o seu filho, protegendo a sua barriga, e o tiro comendo solto para lá e para cá. E no meio daquela confusão, aquela mulher estava exposta. Ela podia morrer. Mas a primeira coisa que ela pensou foi em proteger os seus filhos. A coragem daquela mulher de se jogar no chão, buscar abrigo e primeiramente proteger os seus filhos. Essa atitude de coragem nós precisamos ter quando nós nos aliançamos com Deus. Raabe, ela era uma prostituta. Toda prostituta, ela tinha um agenciador. E o homem que agenciava aquela prostituta, ele tinha contatos com o rei. Por quê? Porque na casa de uma meretriz passavam pessoas de vários lugares, de várias cidades. E era comum, quando um povo ia guerrear o outro, mandar espias para vigiar a terra. Então o que Josué fez aqui era algo comum naquela época. Mandar um espia para vigiar a terra. E aquele agenciador, certamente, ele deve ter se deparado e falado assim, opa, tem gente estranha aqui nesse lugar. São hebreus. Pela forma de se vestir, pela forma de falar, reconheceu. Tanto é que imediatamente eles foram descobertos. Eles foram reconhecidos e o rei manda alguém lá falar com eles. Aquela mulher, ela corria risco de vida. Ela podia ser morta. Ela estava ali, naquele lugar, trabalhando, vendendo o seu corpo. Era o ganha-pão dela. Ela tinha uma história de vida. Mas aquela mulher, ela se arriscou, porque ela ouviu falar que havia um Deus que cuidava daquele povo que vivia escravo, que vivia oprimido, de um povo que estava no deserto, e o Senhor colocava uma coluna de fogo durante a noite, e uma nuvem durante o dia. Aquele testemunho daquele povo alcançou aquela mulher, e ela mesmo tendo medo, mesmo correndo riscos, ela não abriu mão de ter coragem, para que ela pudesse continuar com aqueles homens ali, sendo protegidos e escondidos por ela. Irmãos, quantas vezes eu e você nos escondemos do Senhor? Quantas vezes nós temos vergonha de falar que somos cristãos? Quantas vezes nós não colocamos a nossa cara a tapa numa roda de amigos, onde as pessoas perguntam, e você, qual o seu posicionamento? E você se esconde? Já fiz muito isso, meu irmão. Para ficar bem com a turma, para não ser oposição, para não ser motivo de chacota, para não me questionarem de algo que talvez eu não pudesse responder ou não soubesse responder. Mas o fato é que quando nós nos aliançamos com Deus, nós precisamos ter coragem, nós precisamos ser corajosos, nós não podemos ser fracassados. Se você não tiver coragem para se aliançar com o Senhor, você não consegue viver isso que essa mulher viveu e que nós vamos ver ao longo dessa mensagem. Nós precisamos de coragem para termos essa aliança com o Senhor. O segundo ponto que eu queria destacar na vida dessa mulher, nessa aliança que ela fez, é que a aliança com Deus, ela requer fé e iniciativa. Fé e iniciativa. Reparem que o texto, ele fala sobre um testemunho. Ele fala sobre algo que aconteceu. E aquela mulher, Raabe, ela ouviu falar que esse Deus
havia feito maravilhas. A fé alcançou o coração de Raabe. E a palavra de Deus, ela nos diz que, lá em Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus, é ela que gera fé no nosso coração. E é por isso que você está aqui nessa noite, para que você saia daqui com fé, para que você saia daqui com o seu coração repleto de fé. Mas a fé por si só, ela não é suficiente, porque Tiago vai dizer também, lá em Tiago capítulo 2, versículo 26, que a fé sem obras, ela é morta. Ela é morta. Talvez você saia daqui com o seu coração cheio de fé, mas se você não exercitar a sua fé, se você não trabalhar isso, se a sua fé não gerar obras, a sua fé morre. Ela vai morrer. Raabe, ela teve fé, ela ouviu falar daquele Deus, mas ela também colocou a sua fé em prática. Ela teve uma iniciativa: eu vou abrigar esses homens. Eu vou abrigar esses homens. Eu não vou apenas ficar no meu discurso de fé. Eu creio, eu sei que Deus é possível, Ele pode todas as coisas. Você talvez tenha saído do seu lugar, vindo aqui à frente, se ajoelhou, orou aqui no momento de intercessão, clamou ao Senhor pela sua vida. Você tem fé. A fé que você tem foi suficiente para tirar você da sua casa e chegar aqui hoje. Mas isso não é o suficiente. Deus, Ele quer mais de você. Ele deseja que você exerça a sua fé, que você coloque em prática a sua fé, que você, através da sua fé, alcance alguém, que a sua fé seja viva, que a sua fé possa trabalhar na vida de outro. Por que a nossa igreja ela se organiza em célula? Você parou para pensar nisso? Por que a nossa igreja diz que cada um de nós somos pastores e pastoras? Porque nós precisamos exercitar a nossa fé. E quando você cuida de alguém, você exercita a sua fé. Quando você cuida de alguém, você olha para ele e fala assim: eu sei que você não vale nada. Eu também não. Mas eu e você em Deus valemos muito. Então vamos juntos. Vamos juntos, porque nós vamos vencer essa batalha. Irmãos, a fé, ela precisa ser trabalhada, assim como o músculo. Se você vai para uma academia, eu quero ficar forte, aí você vai lá, contrata um personal trainer, compra um monte de produto que ele te manda tomar, e aí você guarda aqueles produtos todos na prateleira da sua casa. Você vai lá, pega aquela ficha técnica que o seu personal trainer fez para você, e você vai para a cozinha, prepara uma bela refeição, come, deita na sua cama, liga a televisão para assistir Netflix. Sabe de que adiantou? Nada. Você não foi exercitar. Você não foi trabalhar a sua musculatura. Você ficou só na teoria. Só na teoria. A fé é isso. Você precisa exercitar. Você teve o contato com aquilo que Deus... Olha, semana retrasada, nós tivemos aqui o seminário sobre finanças. Quando eu saí daqui, cheguei ali, do lado de fora, o irmão me chamou e falou assim: Leandro, queria compartilhar um negócio com você. Eu falei: fala, meu irmão, então, o que houve? Você que frequenta a célula sabe que lá, no final, nós temos um momento de oração, nós chamamos de cadeira da bênção. A cadeira da bênção nada mais é do que nós colocamos algumas cadeiras ali, e se você tem algum pedido especial, se você tem algo que precisa de uma intervenção do Senhor na sua vida, você senta naquela cadeira, e nós oramos pela autoridade que há no nome de Jesus, e nós declaramos sobre a sua vida a sua vitória. Ah, Leandro, então quer dizer que se eu sentar lá vai acontecer? Meu irmão, eu tenho visto muita coisa acontecer sim. Eu tenho visto muita coisa acontecer, e eu creio nisso. Esse irmão chegou para mim e falou assim: olha, Leandro, eu sentei na cadeira da bênção semana passada, e eu pedi ao Senhor por um carro que eu havia vendido há 3 anos atrás. Esse camarada não me pagou o carro, ele levou o carro e não me pagou.
eu tomei um cano. Irmãos, era uma BMW, tá? Era uma BMW. O camarada tomou um cano de um valor considerável. Há 3 anos atrás. Ele sentou na cadeira da bênção na segunda-feira. Na semana seguinte, esse camarada ligou para ele e falou assim: eu estou depositando 50% do valor e até o final do ano eu deposito o restante. O outro chegou para a gente e falou assim: eu tenho um processo na justiça, eu queria sentar na cadeira da bênção. Sentou. 2 semanas depois, o processo foi liberado. Está lá para a conclusão do juiz. Foi julgado, está sendo calculado e vai ser pago. Cura. Casamento restaurado. Relacionamentos familiares. Meu irmão, quando você sai do seu lugar, na sua célula, e você senta na cadeira da bênção, você está exercitando a sua fé. Você está exercitando a sua fé. Trabalhando os seus músculos espirituais. Nós precisamos ter aliança com Deus, sim. Mas a nossa aliança, nós precisamos ter fé. Mas nós precisamos também ter ação, iniciativa. Precisamos fazer como Raabe. Ela escondeu aqueles homens dentro da sua casa. Ela guardou aqueles homens dentro da sua casa. E ela alcançou aquilo que ela desejava, que era a manutenção da sua família. Continuando. Terceiro ponto que eu queria trazer para vocês. A aliança, ela traz bênçãos para você, para a sua família e para as pessoas que estão à sua volta. A aliança de Raabe, ela não alcançou apenas a vida dela. Ela poderia naquele momento ter falado assim: não, olha só, eu estou aqui, eu recebi vocês, então eu queria pedir uma coisa: poupem a minha vida. Poupem a minha vida. Mas ela foi ousada, irmãos. Ela virou para eles e falou assim: ó, eu queria que vocês poupassem a minha vida, a do meu pai, a da minha mãe, dos meus irmãos, das minhas irmãs e tudo que eles têm. Tudo que eles têm. Ela foi ousada. A bênção que ela alcançou não foi apenas para ela, foi para ela e para toda a sua família. Existe uma promessa do Senhor: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Toma posse disso nessa noite. Sai daqui hoje falando: Senhor, eu tomo posse da promessa, porque a tua palavra, ela me diz isso. Eu creio na tua palavra. É o seu filho, é o seu marido, é a sua esposa. Quem você está buscando a salvação, declara a salvação sobre a vida dele, sobre a vida dela. Reivindica isso do Senhor, é promessa dele. Se aliança com o Senhor nessa noite e toma posse. Irmãos, olha só, eu nunca vi uma palavra do Senhor alcançar apenas alguém na Bíblia. Toda vez que a palavra do Senhor, ela alcança alguém, as pessoas que estão ao redor dessa pessoa, elas também são alcançadas. Elas também são alcançadas. Nós precisamos viver isso. Raabe, ela era uma prostituta. Ela não conhecia esse Deus. Ela servia a outros deuses. E quando ela ouve o testemunho de quem era o Deus de Israel, ela fala assim: eu quero esse Deus. Eu quero esse Deus. Que Deus é esse que se importa com o escravo? Que Deus é esse que se importa com o povo que estava sendo cativo? Que Deus é esse que liberta esse povo de um dos maiores deuses, entre aspas, daquela época, Faraó? Faraó era respeitado. Faraó era um homem poderoso. E quando Deus se levanta por um povo escravo, aquilo alcança o coração de Raabe. Ela fala assim: eu quero viver isso. Eu quero um Deus que se importa com os marginalizados.
Eu quero um Deus que se importa com quem ninguém mais se importa. Aquela mulher no final do dia, após ter deitado com vários homens, ela devia deitar sua cabeça no travesseiro e pensar assim: e agora? Eu estou sozinha, não tenho ninguém. Talvez você saia daqui, deite a sua cabeça no travesseiro pensando assim também: eu estou sozinho, eu não tenho ninguém. Mas se você sair daqui hoje aliançado com o Senhor, aliançada com o Senhor, eu quero te dizer que Ele vai alcançar a sua família. Em nome de Jesus, eu creio nisso. Irmãos, a gente tem visto testemunhos tremendos. Eu falei que eu queria gravar esses testemunhos para a gente poder passar aqui. De famílias restauradas. Sabe, a pessoa perdeu a esperança. Se encontra com esse Deus maravilhoso. Ele devolve a esperança. E Ele não só devolve a esperança, como Ele muda a vida dessa pessoa, como mudou a vida de Raabe. A aliança dela, se você puder, acompanha comigo, Josué, capítulo 6, versículo 25. Olha o que diz lá. Josué, capítulo 6, versículo 25. Mas Josué poupou a prostituta Raabe, a sua família, todos os seus pertences, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões. E Raabe vive entre os israelitas até hoje. Irmãos, olha só, aquela mulher, ela pediu para que ela fosse poupada, a família dela fosse poupada. E Josué fez isso. Josué cumpriu a parte dele. Ele poderia ter chegado para ela e falado assim: ó, te salvei, você não foi morta, agora toca o barco, segue o fluxo, vai viver a tua vida. Mas sabe o que ele fez? Ele trouxe ela para dentro do povo. Você agora vai viver como um de nós. Você vai ganhar uma família. Você vai ganhar uma nova história. Você vai fazer parte do povo de Deus. Sabe por que Deus fez isso, irmãos? Porque se você olhar lá no capítulo 6, Josué, quando ele dá a ordem para o povo invadir aquela terra, ele diz assim, ó: vocês vão entrar naquela cidade, vocês vão destruir tudo que vocês virem pela frente, vocês só vão tirar dali aquilo que for valioso, e se tem alguém lá, se tem uma pessoa lá, não importa se ela é prostituta, não importa o que ela é valiosa para o Senhor. Você tem valor para Deus. Ele poupou a vida de Raabe, porque ela tem valor. Ele trouxe aquela mulher, ele resgatou ela daquele local, e disse para ela: eu vou te dar uma família. Meu irmão, o que é a igreja? É uma grande família. Quando você aceita Jesus, quando você se encontra com Ele, e você se aliança com esse Deus, você ganha junto, você ganha de presente uma família. Alguém que vai caminhar contigo, que vai chorar com você, que vai sorrir com você, que vai se alegrar com você, que vai trabalhar junto contigo no dia a dia. Quantos estão aqui, que eu tenho certeza que essa semana já receberam um telefonema de alguém, uma mensagem no WhatsApp dizendo: como é que você está? Está tudo bem? Como é que foi seu dia? Como é que foi a sua semana? Olha, parabéns pelo seu aniversário. E aquele problema que você compartilhou comigo, você resolveu? Foi isso que Raabe experimentou. Ela teve a sua realidade mudada, e junto com ela, toda a sua família. Toda a sua família. Aquela mulher, quando ela entra no meio daquele povo, eu imagino as pessoas olhando para ela, e algumas pessoas podendo olhar para ela com um olhar de desprezo, olhando para ela e falando assim: ué, não é aquela prostituta que morava lá em Jericó? O que ela está fazendo aqui? O que ela está fazendo aqui? E aí Josué fala para eles assim:
ela agora faz parte do nosso povo. Ela agora faz parte dessa família. Irmãos, isso é tão lindo. Isso é tão lindo. Se você abrir a sua Bíblia agora, lá no livro de Mateus, capítulo 1, tem um negócio interessante lá, chamado genealogia. A árvore genealógica de Jesus. Sabe quem está lá? Raabe. Raabe está lá. Raabe se casa com Salmão. Salmão era um homem judeu. E daquele casal, gera uma pessoa chamada Boaz. Vocês lembram da história de Boaz? Sabe quem foi Boaz? Marido de Ruth. Marido de Ruth. Descendência de Davi. Raiz de Jesus. Olha que coisa incrível. Deus pega uma prostituta e coloca na genealogia de Jesus. Deus está querendo dizer para mim e para você nessa noite, que Ele pega aquilo que não tem valor e transforma naquilo que tem o maior valor. Amém, irmãos? Deus, Ele é tremendo. Ele é maravilhoso. Deus, Ele faz essas coisas, a gente não consegue entender. A matemática de Deus é muito doida. A gente olha para a matemática de Deus e fala assim, como assim? Ele pega o improvável e entra na genealogia de Jesus. Não é possível que Ele não tenha algo para ensinar para mim e para você com isso. Ele está querendo dizer que Ele se importa com a gente. Que Ele se importa com a sua vida. Que é por isso que você está aqui. É por isso que Ele te escolheu. É por isso que você teve um encontro com Ele. E é por isso que você está tendo a oportunidade nessa noite de ouvir essa palavra. É porque Ele te ama. Continuando. E para finalizar, a aliança com Deus, ela revela a sua graça. A aliança com Deus, ela revela a sua graça. Irmãos, quando Josué, ele manda os espias irem para aquela terra, eles chegam lá, eles conversam com aquela mulher, e naquele momento que eles estão conversando ali, no meio daquela conversa, eles fazem um pacto, uma aliança entre os espias e Raabe. A aliança era o seguinte: vocês vão cuidar da minha família, vocês vão poupar a minha família. Nós falamos isso aqui. Vocês vão preservar a minha casa, a casa dos meus pais, dos meus irmãos, das minhas irmãs. Mas para que isso pudesse acontecer, havia uma condição. Havia algo que Raabe precisaria fazer. A primeira coisa nós já falamos aqui, ela trouxe toda a sua família para a sua casa. Sabe o que a gente aprende com isso? A nossa casa, a nossa vida, ela precisa ser um lugar de segurança. As pessoas precisam encontrar segurança em você e em mim. Não porque ela está diante de você, ou porque ela está diante de mim, mas porque ela está diante do Senhor. Ela olha para mim, ela olha para você e fala assim, tem algo diferente nele, tem algo diferente nela. Quando eu converso com o Tiago, eu sinto algo diferente. Quando eu falo com a Glorinha, eu sinto algo diferente. Quando Moisés, ele fala comigo, eu percebo a presença de Deus na vida dele. Precisa ser assim. A graça de Deus se revelando. Isso é graça, irmãos. É Ele pegar alguém e falar assim, eu vou depositar algo de valor dentro de você.
o Espírito Santo agora habita em ti. É a presença do Deus Altíssimo na sua vida. E a partir de agora, a sua casa, a sua vida, é lugar de segurança. É lugar de segurança. É lugar de encontro com Ele. É lugar de salvação. Aquela mulher, ela precisou fazer mais uma coisa. Mais uma coisa ela nos ensina aqui. Reparem que quando eu falei aqui no início que quando nós alugamos um imóvel, nós assinamos um contrato, nós fazemos um contrato. Quando a gente compra um imóvel, a gente assina um contrato. Quando você fecha um contrato de trabalho, você vai lá e assina também um contrato de trabalho. O que é esse contrato? Esse contrato, ele é o sinal do pacto que foi feito entre aquelas partes. Qual foi o sinal que essa mulher fez com aqueles dois homens? Eu vou colocar um pano vermelho aqui na janela. E quando vocês passarem, vai ter o pano aqui. Se o pano não estiver aqui, vocês estão livres. Sim ou não? Não foi isso? O pano vermelho estava pendurado naquela janela. Isso te relembra alguma coisa, irmãos? Quando o povo de Israel estava lá, cativo, e o Senhor mandou matar todos os primogênitos, qual foi o sinal que o Senhor deu para o povo de Israel? Passem sobre os umbrais das portas o sangue do Cordeiro, para que quando o anjo da morte passar, ele reconheça que ali existe alguém temente a Deus. E através daquilo ali, daquele sinal, daquela aliança que foi feita, o anjo não vai matar vocês. Esse foi o pacto que Raabe fez com eles. E nessa noite, eu quero te dizer que Jesus está aqui. A nova aliança foi feita. E Ele diz para mim, e Ele diz para você: passe o meu sangue sobre os seus corações, para que quando vier o dia em que você vai se encontrar comigo, eu vou poder ver o teu coração está lavado com o sangue de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ele, porque Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário. E esse sangue, quando ele é passado no meu coração e no seu coração, não existe mais morte eterna, existe a vida eterna. E se você quer isso nessa noite, eu queria te desafiar a você fechar os seus olhos agora e você falar com Deus: Senhor, em nome de Jesus, Pai, passa o sangue do Cordeiro no meu coração, lava-me com o teu sangue que foi derramado na cruz, Senhor, para que eu possa ter um encontro verdadeiro contigo, Deus. Eu quero sair dessa noite aliançado contigo, Jesus. Eu quero sair daqui nessa noite com a certeza de que nós selamos essa aliança e que o sangue do Cordeiro, ele vai me dar a vida eterna. Ainda de cabeça baixa, se você fez essa oração pela primeira vez, eu queria te pedir para você levantar a sua mão. Eu queria te identificar. Se você fez essa oração, Deus te abençoe. Mais alguém fez essa oração pela primeira vez? Deus te abençoe. Mais alguém fez, Deus te abençoe. Mais alguém fez essa oração pela primeira vez, dizendo: Senhor, eu quero o sangue de Cristo no meu coração. Eu quero receber Jesus no meu coração. Eu quero ter a certeza de que essa aliança foi feita nessa noite. Eu quero ter a certeza de que o sangue de Cristo está no meu coração, e a partir dessa aliança eu vou viver uma nova vida. A bênção do Senhor vai me alcançar, vai alcançar a minha casa, a minha família, e eu vou viver uma fé inabalável. Você fez essa oração? Eu queria que você também levantasse sua mão. Mais alguém fez essa oração? Deus te abençoe. Vamos ficar de pé, irmãos. Você que levantou a sua mão,
eu queria te pedir que você viesse até aqui à frente. Exercite a sua fé. Nós falamos aqui, a fé sem obras, ela é morta. Então exercita a sua fé agora, nós vamos cantar. Enquanto a gente estiver cantando, eu queria que você viesse aqui à frente. Nós vamos louvar ao Senhor. Enquanto a gente louva, eu queria orar pela sua vida. Então você que levantou a sua mão, por favor, vem até aqui à frente. E você tem, você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor neste teu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Mais alguém que levantou a mão e gostaria de vir aqui à frente? Se você não levantou a sua mão, mas você também quer vir aqui à frente, dizendo: Senhor, eu aceito Jesus, eu quero que o sangue de Cristo nessa noite sobre o meu coração. Pode sair do seu lugar. E aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Amém, irmãos. Glória a Deus. Queria agradecer pela sua vida. Nós vamos orar para encerrar esse culto. Os pastores de redes vão estar aqui à frente. E se você tem alguma oração específica, algo na sua vida que você precisa mudar e que você precisa da intervenção do Senhor, você vai vir aqui à frente. Os líderes de rede, os pastores de rede estarão aqui preparados para orar pela sua vida. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus. Obrigado pela tua presença aqui nessa noite. Obrigado porque nós podemos sentir, Deus, o teu Espírito Santo falando conosco nessa noite. Deus, eu quero te pedir, em nome de Jesus, Pai, que essa palavra possa gerar fruto, Senhor, no coração de cada um aqui, Pai. Em nome de Jesus, guarda o teu povo, Deus, que possamos viver essa aliança que fizemos contigo nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Você que aceitou Jesus, que fez a sua decisão, queria que você fosse aqui atrás, os líderes de célula, por favor, acompanhe para anotar os dados dessas pessoas, para que a gente possa entrar em contato contigo. Amém? Ele se move em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você.